Maravilha, então. Agora você descobriu por que que eu demoro tanto tempo para poder começar, né? Porque depois que bota para gravar, tem que esperar a transcrição, aí eu fecho a janelinha de transcrição, aí depois eu fecho as mensagens, aí depois eu clico no negócio lá de mensagenzinha lá para ficar vendo o chat. Em casa é legal porque eu fico com dois computadores, eu consigo acompanhar o chat no outro, né? Bora então fazer as nossas brincadeiras. Essa parte daqui a gente terminou. Iremos fazer agora essa. Essa daqui vai ser na aula presencial. Então, essa aqui vai ser na aula presencial. Vamos fazer a intercalação de tamanhos iguais. Bora começar a entender o processo de intercalação, né? Então, vamos fazer lá. Eu vou aproveitar aqui os nossos dados. Deixa eu pegar esse aqui que está mais cruzinho. E aí a gente vai fazer o intercala tamanhos iguais com primitivos. Intercala tamanhos iguais com valores primitivos. Então, agora é essa daqui o nosso foco. O que a gente vai desenvolver vai ser esse daqui. Toda a estrutura básica, ok. A gente só vai mudar que agora é intercala. Então, o nosso método se chamará intercala. E aí a gente vai montar o nosso método de intercalação. Então, vou fechar isso daqui, apagar isso aqui e vamos entender como funcionará a nossa intercalação. Vamos começar a desenhar a nossa intercalação. Quando a gente faz a nossa intercalação, nós temos como resposta o primeiro elemento do primeiro vetor vem para a primeira posição, o primeiro elemento do segundo vetor vem para a segunda posição. Então, ele fica nesse jeito. E aí continua. A1, B1, A2, B2. Então, essa é a ideia da intercalação. E aí, a gente tem algumas regras que são diferenciadas, né? O primeiro passo muito importante que a gente pode observar é esse cara daqui, ele vai ficar sempre nas posições, opa, esse aqui, né? Nas posições pares. Então, olha só, o alinhamento dele está aqui, né? Esse outro, se a gente estiver na mesma posição aqui, esse aqui foi demais. Foi. Esse daqui é o lado da direita, aquele dali é o lado da esquerda e a resposta. Então, a gente tem agora os nossos lados não estão mais separados, né? O que é o da esquerda e o que é da direita não estão separados, porque a gente vai mesclar ele intercalando um com o outro. Então, a gente está juntando esses dois. Isso daqui é um problema, talvez, que seja fácil de ser visualizado. Por quê? Se a gente colocar os índices acabam ficando mais simples, né? Ó, 0, 2, 3, 4, 5. E aí, o outro que a gente tem é, aqui eu vou guardar informação do vetor A, vetor A e do vetor A. E na outra, a gente vai fazer isso daqui. Vetor B e o vetor B. Então, a gente tem que fazer exatamente esse processo. Isso daqui, novamente, existe várias formas de serem resolvidas. Vou resolver de algumas formas para a gente poder ver o que fica interessante fazer, né? Uma saída inicial seria, já que esse cara grava só nas posições pares, a gente pode pegar e achar as posições pares e gravar. E o outro grava só nas posições ímpares. E só as posições ímpares e a gente grava.
E aí a gente tem que entender que esse processo ele vai ser diferente. A gente vai iterar a nossa resposta e a gente vai colocar esses outros vetores dentro da nossa resposta, mas a gente vai precisar criar um controle separado para eles. Então, cada um desses daqui vai ter que ter um índice próprio. Então, a gente vai ter que ter um índice para o vetor do lado da esquerda e outro índice para o vetor do lado da direita. A gente vai iterar. A gente vai fazer o laço no vetor resultante. Então, a gente vai mudar a nossa abordagem. Quando a gente estava concatenando, a gente fazia laço no vetor A, e aí a gente pegava os índices do vetor resultante e controlava ele de alguma forma. Laço no vetor B, e a gente também manipulava os índices do vetor resultante. Agora, a gente vai fazer um laço no vetor resultante e manipular os índices do vetor A e do vetor B. Então, a gente inverteu a abordagem. Então, vamos fazer aqui o nosso teste. A gente vai ter que fazer um laço, então, for alguma coisa, provavelmente int atual começando em 0, atual menor que tamanho resposta, atual mais. Então, nosso laço bonitinho funcionando. Então, a gente fez literalmente essa parte daqui. Agora, a gente tem que fazer com que o vetor A, os seus elementos, eles entrem no vetor resultante nas posições pares. É isso que a gente vai fazer, então. Então, a gente tem que imaginar que, se a posição atual for par, ele recebe o A. Se a posição atual for ímpar, ele recebe o B. Eu vou fazer um teste de paridade. Então, eu posso fazer isso. Se a atual porcentagem 2 igual a zero, estou verificando se a posição é par, eu faço alguma coisa. Else, eu faço outra. Então, a gente está fazendo um teste e depois outro teste, né? Pares, ímpares. Então, a gente está fazendo pares para os elementos do vetor da esquerda e ímpares para os elementos do vetor da direita. E aí a gente vai mesclar esses dois. Então, vamos começar a nossa brincadeira. Eu disse que a gente precisa ter um índice para controlar o A e um índice para controlar o B. Então, eu preciso ainda a posição do A e a posição do B. Eu vou criar essas duas variáveis para a gente poder trabalhar. Int, posição do esquerda, começando em 0. Int, posição direita, começando em 0. Então, a gente tem os dois índices de controle. Então, a gente tem as duas posições que vão ser controladas dos nossos vetores. Sendo assim, nossa resposta, em sua posição atual, vai receber o elemento do vetor da esquerda na posição da esquerda. E a mesma coisa, resposta na posição atual, quando ela for ímpar, receberá os elementos da direita, base na posição da direita. Só que quando eu faço isso,
esse cara precisa ser incrementado. Então, eu preciso incrementar esse contador, porque ele está em 0, o próximo elemento tem que ser 1, o próximo tem que ser o 2, e assim por diante. Então, incrementa, incrementa. Para a gente visualizar melhor. Olha lá. Faz os incrementos aqui. Com base nisso, teoricamente, a gente intercalou. A intercalação, então, de tamanhos iguais, esta é uma das possibilidades, né? Então, compilou. E olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E, obviamente, eu vou colocar um contador mais aqui, só para a gente ver as iterações, né? 10 iterações. Esse não escapa, não. Esse não escapou, não. Ficou 10. Se ficou 10, talvez a gente consiga fazer melhor. Talvez. Então, primeiro caso nosso, ele vai iterar todas as posições do resultante. E aí, dependendo da situação, ele coloca um ou coloca outro. Esse é legal. Temos uma possibilidade também de fazer o andar das iterações de resposta pode ser de 2 em 2, não pode? Se num passo eu coloco um e depois eu coloco o outro ao mesmo tempo, então, se num passo eu gravo esse, no outro passo eu gravo esse, no outro passo eu gravo esse, eu acabo diminuindo pela metade, ou seja, o tamanho dos vetores, né? Então, também é uma possibilidade. Então, vamos fazer lá um arquivo, salvar como, eu vou fazer esta outra forma. Agora, então, a gente quer tentar gravar ao mesmo tempo. Então, num passo, esse aqui vai dar, na verdade, em cada iteração, esse vai andar 2. Cada iteração vai andar 2. Cada iteração ele vai andar 2. Então, eu sei que não é atual mais aqui. Então, isso daqui eu vou deixar em branco por enquanto. E agora, o que eu vou fazer? Eu não vou mais testar se é esquerda e se é direita. Então, não estou mais testando nenhum nem outro. Então, os testes, eu parei. Tirei lá os testes. Beleza. A condição de posição da esquerda e da direita continua. Porque eu tenho que incrementar a esquerda e tenho que incrementar a direita. Então, beleza, isso aqui continua. Porém, olha só. Cada iteração que eu faço, eu vou gravar aqui, ó. Para a primeira iteração, estou aqui rodando uma iteração. Eu vou gravar o A na posição, aí eu tenho que incrementar o A em 1, para ele pegar o próximo elemento. Beleza. A gente já está incrementando aqui. Então, a gente já incrementou a posição em 1. Mas, eu também vou ter que andar no meu elemento. O meu elemento está aqui, eu tenho que andar aqui no resultante. Eu tenho que fazer com que o resultante também ande 1. Então, eu posso vir aqui e falar isso daqui. Eu fiz 2 incrementos. Por que eu não coloquei atual mais 2 aqui? Porque aí eu tenho que fazer aqui atual mais 1. Atual igual mais 2, né? Ou atual igual a atual mais 2. Porque eu vou ter que fazer, nesse caso, um incremento em um momento e um incremento em outro momento. Então, eu tenho 2 momentos que eu preciso fazer o incremento. Então, são 2 momentos, porque esse aqui precisa estar num estado e esse aqui precisa estar em outro estado, num momento diferente.
Compilando, então, rodando, continua bonitinho, porém a quantidade de iteração caiu pela metade. Então, num mesmo ciclo, eu faço 2 gravações no vetor. Então, ele anda 2 passos em cada ciclo. Nisso daí, diminui a quantidade de iterações. E aí a gente tem um modelo muito mais performático, né? Ele está muito melhor agora. O problema dele está quando os tamanhos são diferentes. Ele não resolve para tamanhos diferentes. Por que ele não resolve para tamanhos diferentes? E aí é um problema, né? Os tamanhos diferentes ele não resolve porque ele vai, de qualquer forma, querer gravar um e depois querer gravar outro. Então tem que ter elementos. Se eu quiser agora partir para o pressuposto que eu posso não ter um elemento, eu posso imaginar, então, uma condição. Então, eu posso não ter, assim como eu posso ter. Logo, isso é uma condição. Então, eu vou ter que tochar condição aqui, vou ter que analisar essas condições. E isso daí vai ficar legal para a gente trabalhar. Então, a partir dessa versão do intercala tamanhos iguais, eu posso pensar em uma solução de intercala tamanhos diferentes. Vou fazer aqui um intercala tamanhos diferentes. Beleza, já salvei com nome diferente. Agora o que eu falei, isso daqui só pode acontecer se eu tiver elementos ainda para serem intercalados. A partir do momento que eu não tiver elementos para serem intercalados desse vetor, eu não posso fazer. A mesma coisa é esse aqui, eu ainda preciso ter elementos. Então, quando os tamanhos são iguais, é lindo. Mas, por exemplo, quando eu tenho, vou fazer aqui, tirar, por exemplo, do B. B agora tem tamanho 2. Então, a soma vai ser 5. Tamanho resultante 5. Ele vai colocar A, B, A, B, A. Então, ele não pode ter esse daqui. Então, a gente vai ter menos um elemento, menos uma posição e menos um elemento aqui. Ele vai ter que ficar A, B, A, B, A. Então, num ciclo, eu vou gravar 2. No outro ciclo, eu vou gravar 2. No último, não necessariamente eu gravarei os 2. Então, eu tenho que começar a testar quando eu ainda tenho elementos de tal forma que me permita gravar. E aí, eu posso fazer isso com condição, né? Então, vamos fazer isso aqui com uma condição. Se alguma coisa, eu faço isso daqui. Diga. Hã? Também dá. Também dá. Que é a mesma coisa que a gente fez no controle, né? Então, quando a gente fez o controle, cadê? Acho que eu salvei como, então esse aqui não está aparecendo, né? Intercala aqui. Ou eu faço. Não, não foi esse. Foi.
Eu abri versão 1, tem que ser versão 2, né? Intercala, é esse aqui, intercala versão 2. É esse. Se eu faço isso daqui, eu posso também pensar em atualizar de 2 em 2. Então, só para a gente deixar esse aqui registrado, vou salvar como uma nova versão, só para te responder, Luiz. Um minutinho só. E você falou, acredito eu, seja isso que você está perguntando. Se eu posso fazer no mesmo ciclo. Vou atualizar de 2 em 2. Ok. Atual mais igual 2. Atualizando de 2 em 2. Não preciso mais disso e não preciso mais disso. O que eu preciso fazer é isso daqui. Eu preciso colocar o offset, o deslocamento. Então, eu adicionei um deslocamento aqui. Também resulta na mesma coisa. Então, o processo é o mesmo. O offset não pode ser a quantidade de itens do anterior, mas a quantidade é sempre um. O offset, o próximo é sempre um. Porque se você fizer a quantidade do offset do anterior, você está concatenando. A intercalação não dá para fazer desse jeito. A concatenação a gente fez. A intercalação eu tenho que ter elemento do primeiro vetor, do segundo vetor, do terceiro vetor. Elemento do primeiro vetor, do segundo vetor, do terceiro vetor. Primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, terceiro, primeiro, segundo, primeiro, segundo, primeiro, segundo, primeiro, 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 até acabar os elementos. Que é exatamente o que a gente estava pensando em fazer aqui no exercício, né? Esse daqui é uma possibilidade com deslocamento, ó. Você está pulando de 2 em 2, mas você está colocando o deslocamento de acordo com a quantidade de arrays. Porém, esse aqui ainda não trata quando acaba os elementos de um vetor. Que o que a gente está montando trata. Ele vai tratar. Então, olha só agora. Nesse caso do que a gente está montando, eu posso fazer um teste. Só identar, né? E aí, qual que é o meu teste? Se a posição de um lado for menor que o seu tamanho, ele tem elementos. Na hora que isso daqui foi incrementado aqui dentro e ficar igual ao tamanho, excedeu o tamanho do vetor. A mesma coisa a gente vai fazer embaixo. Então, a gente vai vir aqui e fazer if, teste, e aí a gente vai que falar se são direita menor que tamanho direita, nós temos aqui. E isso daqui é um conjuntinho que, se você quiser colocar mais um array para intercalar, você pode. Funciona. Olha só aqui, compilou. A gente não está incrementando aqui, está sem incremento. O incremento está dentro da condição. Rodou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele fez bonitinho. Se eu tivesse mais um vetor, só colocar o vetor, coloca mais uma variável, obviamente, então, uma, duas, porque eu tenho dois. Se eu tiver três variáveis. Cada um vai ter um conjunto de laço. Acabou. Eu intercalo quantos vetores eu quiser de tamanhos diferentes. Então, por exemplo, vamos brincar aqui, fazer uma exemplificação, né? Opa. Eu fiquei olhando aqui V3, eu falei, ué, mas por que esse aqui não é?
eu tivesse mais um, né? Tá bom. Vou colocar agora para intercalar 3, né? Então, para intercalar 3, agora a gente teria como resposta 1, 2, 11. 3, 4, 12. 5, 6, 13. 7, 8, 14. 9, 10. Seria essa a resposta, né? Só para ver o que a gente teria que ter. Estou fazendo com tamanhos iguais para a gente ver a resposta. Então, vou mostrar aqui. Esquerda, direita e o próximo. E aí a gente vai ter exatamente a mesma coisa. Vamos começar a nossa brincadeira, então. Vou só tirar esses comentários para a gente ver como que fica aqui, né? Então, eu tenho esquerda, tenho direita e eu tenho o próximo, que é o centro. E aí eu tenho o tamanho de cada um. O tamanho total é a esquerda, direita, mais o tamanho do centro. Posição centro, começando em 0. A gente fez, então, variável do tamanho, atualizamos a variável que receberá todo o tamanho, variável de controle de posição desse vetor. Beleza. Agora a gente tem 1, 2, vamos fazer um terceiro if. Aí, entro, 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 entro. Tá lá. Ctrl+C, Ctrl+V, atualizado, palavrinha de direita para centro. Executando para a gente ver. 2, 11, 3, 4, 12, 5, 6, 13, 7, 8, 14, 9, 10, 15. Funcionou. Tamanhos iguais. Vamos ver tamanhos diferentes? Vou tirar aqui, vou fazer esse daqui ser o menor. 2 elementos só. Colocar 4 elementos nesse daqui. Cada um tem um tamanho diferente. Vou colocar 0 nesse aqui também. Olha lá. Vamos ver o que acontece agora com essa bagunça, né? Compilou. Então, o primeiro tem 4, o segundo tem 6, o último tem 2. Então, teoricamente, 4 mais 6, 10, mais 2, 12. Rodando. Ficou 1, 0, 11. 1, 0, 11. 3, 2, 12. 3, 2, 12. 5, 4. 5, 4. 7, 6. 7, 6. 8. 8, 10, 10.
Beleza, intercalou. E intercalou bonitinho, no menor tamanho possível de interações, que é 6, que é a quantidade do maior. Isso é lindo demais. Consegue agora intercalar tamanhos diferentes. Em quantidades que a gente quiser. A gente pode colocar aí a quantidade que a gente quiser. Dúvidas? Na próxima aula, a gente faz uma variação desse daqui. Vou fazer uma outra forma de intercalar. Você concorda comigo que se eu intercalar de mesmo tamanho, eu posso concatenar o final do excedente? Só que eu vou mudar, eu vou fazer a técnica assim, eu vou utilizar o intercala tamanhos iguais e depois ele concatena com o tamanho diferente que sobrar. Que é muito parecido com o que a gente fez lá do concatena, né? Hã? 2. Então, só para a gente ver, é isso daí. Se tiver alguma dúvida, manda aí para a gente dar uma olhada.